Gênesis capítulo 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor, então, a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. E 10 vezes mudou o meu salário de Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai, e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras. Pois nos vendeu, e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelôs. E levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo o que era seu, e, levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fizeste ocultamente, e me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, depois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá, e diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das 2 servas, e não os achou, e, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido?
Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casar? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano, da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora pois vem, e façamos um pacto, eu e tu, que sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galiede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galiede. E também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para o seu lugar. Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. Tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, e, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito, dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelôs. Pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: O Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra, e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Pois tu mesmo disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão,
te encontrar e te perguntar, de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então responderás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de-nos. Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo, desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, aplacá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante de ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite levantou-se, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. Levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, e Raquel, e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se, depois chegaram-se José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú, que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó, não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse, ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó, meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú, permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó, para que? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo, em que estender a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro.
Então levantou ali um altar, e chamou-lhe o Eloé Israel.